dia, turma. Ótima quinta-feira para todos vocês, para todos que estão aí na sua casa agora, acompanhando essa aula. Pelo nosso horário hoje, quinta-feira, nosso primeiro horário seria empreendedorismo. Mas como o empreendedorismo está uma disciplina que nós já estamos concluindo, está uma disciplina bem tranquila até o momento, eu dei essa alterada aí no horário, porque neste momento a gente precisa mais de uma atenção, nós precisamos de uma atenção maior em matemática, pois iniciamos um conteúdo, né, que é um pouco assim delicado. Teve alunos que já estudaram esse conteúdo ano passado, mas tem outros que ainda não, que está tendo o primeiro contato agora, no terceiro ano, de acordo ao livro e aos nossos conteúdos do dia. Então, nós iremos, revisar um pouco sobre o que é divisão. Então, eu fui buscar algo, que a linguagem fosse melhor, que vocês compreendessem melhor. Vou colocar aqui para depois discutirmos novamente sobre a divisão e realizarmos nossas atividades de fixação. Pois, como eu disse na aula de ontem, nós precisamos, assim, praticar bastante para que não haja mais dúvidas. Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre uma das 4 operações básicas da matemática, a divisão. Para isso, precisamos pensar nas mais diversas situações em que dividimos algo em quantidades iguais. Podem ser balas, bolinhas de gude ou até mesmo dinheiro. Pois bem, é o cálculo da divisão que nos permite aplicar esse conceito na prática, já que dividir é o mesmo que distribuir, repartir, separar ou partilhar. Para ilustrar melhor, podemos utilizar a seguinte situação. Imagine que você tem 4 figurinhas e quer dividi-las com seu melhor amigo. Pense que as figurinhas são 4. Você e seu amigo são 2. Temos, portanto, que dividir 4 por 2. O cálculo da divisão nos permite descobrir exatamente quantas figurinhas cada um de vocês irá ganhar. Vamos dividir as 4 figurinhas em 2 grupos iguais. Para chegar à quantidade correta, vamos distribuir as figurinhas entre vocês, até que acabem. 1, 2, 3, 4. Do lado esquerdo, temos as suas figurinhas, e do lado direito, as de seu amigo. Distribuindo-as entre vocês, conseguimos separá-las em 2 partes iguais, e cada um de vocês recebeu 2 figurinhas. Simples, não é? Essa situação pode ser representada em forma de cálculo da seguinte maneira. Quando armamos uma conta de dividir, temos que, primeiramente, observar cada um dos termos da divisão. O 4, neste caso, é o dividendo, e o 2 é o divisor. Já sabemos que o 2 é o resultado desta conta. Outro termo para resultado é o quociente. Neste caso, essa divisão é exata, pois o resto é igual a 0. Você pode agrupar também os objetos que quiser dividir da seguinte maneira. Vamos supor que você queira guardar suas figurinhas em envelopes. Desta vez, você tem 8 figurinhas e quer guardá-las em 4 envelopes. Como podemos separar as figurinhas? Para descobrir quantas figurinhas iremos colocar em cada envelope, uma maneira interessante é avaliar quantas vezes um determinado número cabe dentro de outro. Seguindo este raciocínio, eu lhe pergunto, quantas vezes o número 4 cabe dentro do número 8? A palavra vezes nos lembra a multiplicação, que é a operação inversa da divisão. E é justamente isso. Qual número multiplicado por 4 apresenta como resultado o número 8? Descobriu? Muito bem! É o número 2! Podemos dizer, portanto, que o número 4 cabe 2 vezes dentro do 8.
Assim, colocamos 2 figurinhas em cada envelope. E para ter certeza que sua conta de divisão está correta, tire a prova real, utilizando o cálculo da multiplicação. É só multiplicarmos a quantidade de figurinhas em cada envelope pela quantidade de envelopes. Portanto, se multiplicarmos o divisor pelo quociente, o resultado será o dividendo. Mas, se ao invés de 8 figurinhas, você tiver 9 para dividir entre os mesmos 4 envelopes, por aproximação, qual o número que multiplicado por 4 apresenta um resultado próximo ao número 9? Sabemos que 2 vezes 4 é igual a 8 e 2 vezes 5 é igual a 10. Não temos 8 nem 10 figurinhas, temos 9. Então, se distribuirmos as figurinhas nos 4 envelopes, o que irá acontecer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conseguimos colocar 8 figurinhas nos envelopes, distribuindo-as igualmente. Como você pode ver, sobrou uma figurinha. No cálculo, o 9 será o dividendo e o 4 será o divisor. Sabemos que o 4 cabe 2 vezes dentro do 9. 2 vezes 4 é igual a 8. Se subtrairmos 8 de 9, encontramos o resto. Sempre que apresentar resto, consideramos que a divisão será não exata. Bom, turma, encerramos nossa aula por hoje. Lembrando que dividir e compartilhar pode ir além da matemática. Pense nisso quando for lanchar ou brincar com seus amigos, hein? Até mais! Pessoal, entenderam o processo da divisão? É justamente o que nós falamos ontem, né, na nossa aula. Nós temos os termos da divisão que está sendo apresentado para vocês nessa aula. Nós temos o dividendo, que neste caso é 12. Temos o 4, que é o divisor. O 3, que é o quociente, e o 0, que é o resto. Mas, Amanda, por que coloco menos? Vamos lá. Eu vou apresentar a vocês o porquê que quando nós somamos, né? Claro, vocês podem fazer direto, mas é essencial que vocês conheçam esse processo subtraindo o resultado encontrado, certo? Essa observação que a tia Amanda fez. Não se esqueça. Divisão. Numa divisão, cada número envolvido recebe um nome, o que a tia Amanda acabou de falar. Mas observe o menos 12 que está embaixo ali do dividendo. Nós temos o dividendo, que é 12, divisor, que é 2, quociente, que é 6, e o resto, que é 0. Por que eu sei que é 0? 12 dividido por 2 é igual a 6. É esse 6 que está aí no quociente. Por que eu sei que é igual a 6? Porque eu também sei que 6 vezes 2 é igual a 12. Então, por isso que a tia Amanda fala assim, ó, quando vocês estão na aula online. Observe a tabuada que está no divisor. Então, você vai observar. Se no divisor está número 3, 4, 5, 6, você vai ter maior atenção para essa tabuada, porque ela facilitará que você encontre o resultado. Então, vamos lá. Nós temos 12 dividido por 2, que é igual a 6. Ok. Mas esse 12 que eu encontrei, 6 vezes 12 aqui, que é igual a 12, eu trouxe aqui para debaixo do meu dividendo, para saber se essa divisão tem resto ou não. Então, eu sei 12 menos 12 que eu encontrei é igual a 0. Então, dessa forma, eu consigo compreender se essa minha divisão vai ter resto ou não. Quem lembra da aula online de ontem? Que a tia Amanda estava falando assim, ó, coloca o resultado que você encontrou na tabuada lá no divisor. Quer ver outra situação? Vou procurar uma que tenha resto para nós falarmos a mesma língua e vocês observarem o porquê que entra a subtração aí também. Observa esses elementos daí da operação de divisão que nós já falamos, né, os termos da divisão, vocês já sabem. E nós temos aí o 17 dividido por 2. Lá na tabuada de 2, se você for procurar, nós não temos nenhum resultado multiplicado por 2 que dê exatamente 17. Nós não vamos encontrar.
Como a tia Amanda citou ontem, nós vamos encontrar um número aproximado ao 17. Nunca ele será maior que o 17, ele será menor, o número mais próximo ao 17, nessa situação que nós estamos vendo aqui. Então, nós temos o 8, né, vezes 2, porque se você confirmar comigo, pode abrir a tabuada aí. 8 vezes 2 é igual a 16. Então, 16, como é que eu vou saber se vai ter resto aí embaixo? Da mesma forma que eu fiz. O 17 é o dividendo, 16 é o resultado que eu encontrei. Então, 17 menos 16 é igual a 1 como resto. É por isso que há essa subtração. Você sempre vai colocar o resultado encontrado lá no seu consciente, por exemplo, 8 vezes 2, né, que é igual a 16, abaixo do dividendo. E assim você vai saber se a sua operação de divisão ela é exata ou inexata. Deu para compreender? Coloquei outro exemplo para nós observarmos novamente como que é feito o cálculo de uma divisão. Nós temos aí 10, que é o dividendo, 3, que é o divisor, 3, que também é o quociente, e o resto, que é 1. Vamos lá. 10 dividido por 3, se nós formos lá na tabuada de 3 e buscar um número com resultado que seja 10 na tabuada de multiplicação de 3, nós não iremos encontrar. Então, nós temos que fazer aquilo que a tia Amanda disse no início. Observar um número mais próximo a 10 na tabuada de 3. Porque lembra a dica que a tia Amanda deu? Observa o divisor. Então, se o divisor aí é 3, nós vamos situar melhor na tabuada de 3. Então, 10 dividido por 3. Na tabuada nós temos 3 vezes 1, que é igual a 3. 3 vezes 2, que é igual a 6. 3 vezes 3, que é igual a 9. E 3 vezes 4, que é igual a 12. Então, 12 já é um número maior que 10. Sem chance de usar ele. Nós vamos usar o 3 vezes 3, que é igual a 9. Porque é o número que eu encontrei na tabuada de 3, que aproxima melhor do número 10, que é o meu dividendo. Então, 3 do divisor vezes 3, que é o quociente, é igual a 9. Esse 9 vai para onde para mim saber se a minha divisão tem resto ou não? Lá para debaixo do dividendo. Então, eu pego ali o dividendo que é 10, embaixo eu coloco menos 9, porque foi isso que eu encontrei na tabuada de 3. Um número que aproxima 10. 3 vezes 3 é igual a 9. Esse 9 que eu encontrei, eu levo ali para baixo do 10, fica menos 9, na qual o resto é 1. Então, por isso, eu sei que esse cálculo dessa divisão é inexato, porque ali no resto sobrou 1. Observem atentamente e ouçam com atenção o que a tia Amanda falou. 10 dividido por 3 é igual a quanto? 3 vezes 3 igual a 9. O menos 9 vai ali para baixo do dividendo, onde nós encontramos o nosso resto, que é 1. Então, é bem simples, né? Praticando, nós vamos conseguindo fazer. Eu vou deixar uma atividade para que vocês iniciem fazendo aí nessa primeira aula, para que na próxima aula, na aula de 10 horas, que é a nossa aula online, nós possamos juntos corrigir e relacionar o conteúdo. Não vou enviar atividade, né, de empreendedorismo hoje, nem aula de empreendedorismo. Vou deixar essas duas aulas, sejam elas essa primeira que vocês estão assistindo agora e a segunda, para iniciar esse conteúdo aí da divisão. Porque na aula online nós vamos todos corrigir essa atividade e falarmos sobre nossa dificuldade, tá bom? Facilitou, né? Tia Amanda tirou a aula de empreendedorismo, deixou ela só para você resolver as questões matemáticas da divisão que eu vou colocar aqui agora, ok? Porque aí na hora que abrirmos a aula online, nós vamos fazer a correção, certinho? Pessoal, observem que nós temos aí 9 cálculos de divisão para serem realizados. Coloquei bem simples, coisa da tabuada mesmo, para que a gente comece a exercitar esse conteúdo aí. Então, eu necessito que vocês peguem o caderno de vocês de matemática,
Abram, coloquem o cabeçalho e comecem a escrever aí. Ah, tia, eu só vou colocar o resultado na frente? Não, você deverá armar o seu cálculo, assim como nós aprendemos. Sabe como arma um cálculo? Vou colocar aqui na frente. Tem logo atrás no vídeo, mas vou deixar aqui na frente também para que vocês consigam realizar. Então, vocês deverão realizar o cálculo dessas divisões que eu coloquei aqui para atividade, dessa forma que eu coloquei aqui, ó, os termos da divisão. Coloco o dividendo, o tracinho, o divisor, quociente e resto, tá bom? Vamos praticar? Agora é com vocês. Vou enviar em PDF também, tá? Essa atividade, mas caso vocês queiram, né, consultar a tabuada, o livro de vocês, fiquem à vontade. Na aula online, nós vamos corrigir aí esses cálculos um por um, tá bom?